Folhas caídas significam para muitos o término de um ciclo. Poucos lamentam a passagem do verão, passando a usufruir um cenário de cores suaves mescladas com tons mais berrantes. O pinho eterno se mantém com firmeza imortal, emanando sua fragrância ao longo dos ciclos sazonais. Assim é a alma saturada com a chama eterna, a mente absorta em meditação espiritual e o corpo emocional inundado com infinitas capacidades de amar sem sombras. Ao longo dos anos, o amado Saint-Germain, juntamente com outros membros da Sagrada Legião que compõem o nosso conselho, tem admoestado continuamente os estudantes dos muitos movimentos associados à grande fraternidade branca, ou pelo menos vinculados aos ideais dessa fraternidade. Estas admoestações têm assumido muitas formas, tais como a exortação, a identificação precisa, a enunciação e a reenunciação de leis pouco conhecidas, elucidações detalhadas de instruções esotéricas e conselhos generalizados. Por os estudantes estarem mergulhados no esquema do mundo e na consciência do mundo, tem sido necessário que, com frequência, pronunciemos uma nota de advertência a respeito de um assunto de importância capital. Há algum tempo atrás, em uma das nossas aulas, indicamos uma mudança, deixando de enfatizar a abordagem da prevenção e passando a uma abordagem quase totalmente virada para o construtivismo. Reconhecemos, entretanto, e tenho a certeza que vós também, a impossibilidade de abandonar totalmente as admoestações e nunca foi nossa intenção deixar de fazê-lo. Desejo esclarecer aqui o significado interior da mensagem transmitida. Ela se referia especificamente a uma tendência, ao invés de uma mudança radical. Entretanto, o Conselho de Darjeeling ainda é da opinião que o mais desejável seria conseguir uma mudança radical o mais rapidamente na data mais próxima possível, pois, algumas vezes, até mesmo nós reavaliamos as nossas decisões quando fica evidente que uma melhor reação pode ser conseguida por meios alternativos, que exortem homens e mulheres a alcançarem uma posição espiritual mais determinada e mais amadurecida. Pode-se observar universalmente que as admoestações que temos feito nos muitos movimentos sob a nossa radiação têm sido quase completamente concordantes em certas normas de conduta envolvendo as relações entre correntes de vida. Os homens só podem prejudicar a si mesmos ou projetar a maldade sobre outra corrente de vida. Nunca podem prejudicar a divindade, que é invulnerável. Entretanto, como o Cristo declarou e nós reafirmamos, o que quer que seja feito ao mais pequenino dos filhos da luz é um ato dirigido ao santo Cristo pessoal dessa pessoa, cuja face contempla eternamente a face da sua poderosa presença eu sou. Vos digo em verdade que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos irmãos, porque vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Qualquer ato destrutivo é relatado ao Santo Cristo pessoal e se torna uma parte do registro da vida da pessoa que o cometeu, e precisa um dia ser corrigido perante os senhores do karma. Quer a humanidade nos seus conceitos humanos aprecie essa ideia, quer ela seja do seu agrado ou não, o fato permanece como a mais pura verdade e eu sou e estou determinado a proclamá-la como uma proteção para aqueles que observam seus preceitos. Frequentemente, indivíduos presunçosos que se julgam extraordinariamente sábios decidem criticar ou julgar a outrem. Eles fazem isto apesar de estarem plenamente conscientes das escrituras que citam claramente a grande lei. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Saint-Germain, consciente da seriedade dessa lei e das consequências quando infringida pelo orgulho humano do intelecto, logo no início de suas instruções sobre as leis da vida, no movimento Eu Sou, durante a década de 30, admoestou continuamente os estudantes para que cessassem toda crítica, condenação e julgamento. Alguns dos estudantes responderam muito bem a esse ensinamento e desde então não tornaram a violar a grande lei de forma significativa.
Outros responderam por um tempo, até que surgiu algo que consideraram como uma situação mais grave. Desta forma, confrontados por circunstâncias que eles pensaram tornar justificáveis a exceção à regra, acabaram por cair no turbilhão da fofoca, isentos da lei por suas desculpas supostamente lógicas e válidas. Pois bem, que ajam dessa forma se é isso que desejam. Mas não existe nenhuma desculpa para desobedecer às instruções de um mestre ascendido. Este ser magnífico falou unicamente para o bem de todos e para a expansão do plano mundial da liberdade. Ele conhecia, então, tal como conhece hoje, o perigo absoluto de atos tão evidentes contra os princípios eternos da justiça e da honra, tão necessários à ação harmoniosa das engrenagens do intercâmbio social e o progresso da civilização. Ele sabe que tais atos sempre descrevem um círculo para voltar à porta daquele que os enviou. Seu grande amor proferiu o aviso apenas para proteger todos os envolvidos, e não em defesa de qualquer pessoa. Pois as leis de Deus são impessoais e imparciais na sua aplicação e desígnio. São Germain advoga o propósito de Deus, e o que pretende defender na Terra é a harmonia eterna. Neste relatório, desejo destacar e esclarecer certos aspectos geralmente desconhecidos dos efeitos da crítica. Quando dirigida a outrem pela razão ou observação humana sem ser verbalizada, é moderadamente destrutiva. Mas quando é proferida em voz alta diante de alguém, ela é amplificada pelo menos 10 vezes. Ao dirigir-se à pessoa criticada, ela reúne uma maior quantidade dos elementos condenatórios da mente coletiva até tornar-se uma flecha afiada e célere, penetrando com facilidade na mente sensível daquele a quem foi dirigida, a menos que aquela pessoa esteja extremamente alerta. Quando emitida por um amigo ou parente a quem a pessoa é receptiva, ela se aloja frequentemente no subconsciente das pessoas para realizar seu trabalho destrutivo, como uma flecha pestilenta, silenciosa, invisível, insidiosa. Não é o peso de uma crítica mais leve e algumas vezes feita inocentemente que conta, mas o momentum cumulativo da consciência coletiva que utiliza a forma pensamento criada por aquele que sentou na cadeira do desdenhoso, que torna a crítica mortal. É por esta razão que o amado São Germain se expressa tão frequentemente contra esse tipo de conduta. É por isso que ele repreende com tanto fervor. Quando a psique de uma corrente de vida é penetrada, torna-se necessário aplicar as artes curativas do amor espiritual, assim como o óleo dourado da paz. Pois, na verdade, o indivíduo torna-se vítima de uma legião de assaltantes e necessita da ajuda do bom samaritano. Números incontáveis de homens e mulheres de projeção mundial têm sido prejudicados em suas missões e alguns têm sido completamente desviados do plano de suas vidas pelos atos deliberados ou imprevidentes de outras pessoas através da crítica. Alguns destes indivíduos, quando prostrados como vítimas indefesas desta forma de destruição, têm sido ignorados pelos justos que murmuram. Talvez eles tenham merecido. Deve ter sido seu karma. Quero acentuar 2 pontos de grande importância para os estudantes que desejam evitar tal calamidade e calúnia com êxito. Primeiro, evitem participar de julgamento e condenação, seja em que medida for. Segundo, sejam bons samaritanos para com os que são vítimas desta crueldade humana. Ao realizarem esses 2 serviços, tornarão-se efetivamente praticantes dos princípios da Ordem de Samaria, os bons samaritanos, da qual tenho sido mestre há séculos. Estarão também realizando a vontade de Deus e assegurando a proteção da luz para sua própria corrente de vida. A santa causa que continuamente temos desposado receberá proteção e assistência das intenções destrutivas daqueles que no fel de amargura, nas terras baixas do egoísmo e nas deliberações de orgulho escarnecedor, degradam os homens bons em pensamento para que possam exaltar a si mesmos. Estes, um dia, terão que enfrentar os monstros que criaram e lamentar as decisões que os levaram a racionalizar a verdade e escolherem seus próprios esquemas humanos ignorantes, em vez de dar primazia à vontade de Deus que professam servir. Assim, desejamos continuar a amplificar o poder da luz de Deus, que nunca falha, para assegurar sua radiação suprema sobre as mentes sombrias da mortalidade, para levar adiante a sagrada chama da boa vontade e manter a fé no triunfo supremo do bem. As linhas de demarcação estão sendo traçadas pela lei cósmica.
a convocação de homens bons para a causa, seu esforço e determinação de manter a luz da Summit Lighthouse resplandecendo como um refúgio para todos os que estiverem em dificuldades, um instrumento nas mãos de Deus, é algo maravilhoso de contemplar. Nós também estamos determinados a manter os raios da nossa assistência fluindo do primeiro raio através do complemento divino. Que todos os que se encontram dentro de nossos portões dominem e amem o poder, que preze o bem, se abstenham do mal e apreciem a harmonia em ação cotidiana. Estes são e serão os eleitos cujo camado está assegurado. O bálsamo da boa vontade. Para todos. El Moria.